Você sabia que 92% das pessoas que colocam metas de ano novo, elas falham até fevereiro? E não é por falta de motivação. Normalmente é porque elas estão usando a estratégia errada. A verdade é que não são as grandes decisões que vão moldar a sua vida, mas sim os pequenos hábitos que você faz diariamente de forma automática. E foi isso que eu aprendi lendo o livro Hábitos Atômicos, esse livro que traz uma abordagem muito simples e direta para você ter hábitos sem depender daquela famosa força de vontade. Mas será que funciona mesmo? Eu resumi os principais pontos desse livro e vou te dar um passo a passo bem prático para você começar a aplicar. Então, se você está sempre começando e desistindo, comece e para, fica aqui nesse vídeo que ele vai te ajudar. Então, a grande ideia que o livro traz é que a gente tem a mania de subestimar os pequenos passos. E que as pequenas mudanças feitas de forma consistente vão gerar mudanças exponenciais ao longo prazo. Então o livro diz que se você melhorar 1% a cada dia, no final de um ano inteiro, você vai estar 37 vezes melhor do que você estava quando você começou. Ao mesmo tempo, se você piorar 1% a cada dia, no final de um ano, você vai voltar à estaca zero. E o exemplo mais simples que ele traz para ilustrar o potencial do 1%, do pouquinho a cada dia, é imaginar a rota de um avião que está saindo de São Paulo e indo para Nova York. Se você mudar apenas 3 graus na direção desse avião, ao invés dele chegar em Nova York, ele vai acabar chegando em Washington. Então, uma pequena alteração no começo da jornada, quando colocada de forma exponencial, pode te dar resultados completamente diferentes. Então, quando você está criando um hábito novo, mais importante do que você olhar para os seus resultados atuais, é você olhar para onde você está indo, qual é a direção que você está caminhando, porque o seu resultado atual ele é um resultado tardio das suas ações passadas. Então, ao invés de ficar olhando para onde você está hoje, é para onde eu estou caminhando com os meus hábitos diariamente. E outro conceito muito importante para que você consiga estabelecer qualquer hábito na sua vida é você ter uma boa mensuração de progresso. E a gente se ilude muito quando a gente está olhando para o resultado externo das nossas ações. Então, imagine o seguinte: você tem um cubo de gelo numa sala em cima da mesa. Essa sala está aproximadamente 25 graus. E aí você começa a aumentar a temperatura dessa sala. De 25 vai para 26, para 27, e aí o gelo continua exatamente do mesmo jeito. 28, 29, 30, nada muda. 31, quando chega nos 32 graus, você vê que o gelo começa a derreter. Então, quando a gente está fazendo uma mudança, a gente está fazendo progresso, a gente está aumentando a temperatura da nossa sala, muitas vezes a gente não vê o resultado físico daquele progresso. E não significa que não está acontecendo. A temperatura estava aumentando, mas ela precisou atingir determinado patamar, o patamar de 32 graus, para que você começasse a ver os resultados refletidos. E qual que é o nosso problema? Quando a gente não vê esses resultados manifestados do lado externo na nossa realidade, a gente tem a sensação de que a gente não está progredindo e a gente paralisa no meio desse processo. Então, enquanto o resultado não aparece para você, não significa que o seu trabalho está sendo desperdiçado, mas ele está sim sendo armazenado até que ele atinja esse ponto de virada. E se você está tentando alcançar qualquer objetivo, o seu grande foco tem que estar nos sistemas e não nas metas. O que é a diferença entre meta e sistema? A meta, ela indica aonde você quer chegar. A meta é o seu indicador de direção. E os sistemas são os processos que vão levar você até chegar naquele resultado. O seu foco tem que ser olhar para a meta para ter uma direção, mas você vai mensurar o seu progresso olhando para os seus sistemas. Mas por que eu não vou olhar para a meta? Todo ano eu sempre elaboro metas para minha vida, para o meu trabalho, para o meu corpo, porque as metas, elas não significam nada. Se você parar para pensar numa competição, quem ganha e quem perde tem exatamente a mesma meta. A meta é ganhar. Só que uma pessoa ganha e várias outras não ganham. Então, ter uma meta não significa que você vai alcançá-la. A segunda coisa é que a meta, ela te dá somente 2 opções. Ou você ganha, ou você perde. Então, ou você vai estar feliz, ou então a sua vida vai estar arruinada. Porque enquanto você não alcançar aquela meta, você vai se sentir um eterno perdedor. Então, você ter uma meta estipulada e ficar pensando apenas nela vai te tornar infeliz até o momento que essa meta aconteça. E tem mais, no momento que essa meta acontecer, né, que você tiver esse resultado que você tanto quer, o que vai acontecer com você? Você vai parar? É o que acontece com muita gente, né? As pessoas falam, eu quero chegar em determinado peso. A pessoa chega naquele peso e depois desanda, porque alcançou a meta e aí você perde todo o propósito. Então a ideia de você focar nos sistemas não é você vencer o jogo, mas sim continuar jogando. Então se a sua ideia, se o seu projeto é trabalhar a longo prazo,
Foque nos sistemas e não nas metas. E a melhor forma de você manter um hábito na sua vida é você atrelar esse hábito a um conceito da sua identidade, porque quando você tem orgulho da sua identidade, você tem muito mais chances de manter aquele hábito por um longo período de tempo. Então, se você tem orgulho de cuidar do seu cabelo e cuidar da sua aparência, você tem muito mais chance de manter cuidados com o seu cabelo, de ir no salão, de manter ele cortado, porque você tem orgulho dessa característica sua. Então, se o seu objetivo é ler mais livros, o seu objetivo não é só ler mais livros, mas sim se tornar um leitor. Se o seu objetivo é correr uma maratona, seu objetivo não é fazer essa atividade, mas sim tornar a arte de correr parte da sua identidade. Você quer se tornar um corredor. É a forma como você se enxerga e como você absorve essas características como parte sua. E da mesma forma que você absorve alguns comportamentos como parte da sua identidade para você manter esses hábitos, quando você reforça partes da sua identidade de forma negativa, vai ficar muito mais difícil você manter esse hábito. Por exemplo, se você fala assim: eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Quais são as chances de você começar a acordar cedo se você não aceita isso como parte de quem você é? Se você fala: eu sou péssimo em gravar vídeos, eu estou sempre atrasada, eu sou péssimo em falar em público. Quando você reforça essas ideias, você vai criar uma resistência toda vez que você quiser agir, porque existe um conflito de identidade. Se você não se vê como uma pessoa capaz de realizar aquilo, o seu corpo vai resistir a todo momento quando você estiver tentando agir de determinada forma. Ok, eu entendi que eu preciso começar a me ver como uma pessoa diferente para que eu haja diferente. E como que a gente muda a nossa identidade? Você muda a sua identidade criando evidências de uma nova identidade. Então, por exemplo, você quer se ver como um escritor, você quer se ver como uma pessoa que tem essa habilidade, que tem esse talento. Como que você vai criar novas evidências e novas crenças para você? Escrevendo todos os dias. Se você é uma pessoa que escreve todos os dias, você vai escrever cada vez melhor e pouco a pouco você vai começar a se enxergar como um verdadeiro escritor. Então, nesse exercício de refazer a nossa identidade, a gente tem que pensar assim: que tipo de pessoa tem os resultados que eu quero? Então, por exemplo, eu quero ter um tanquinho, quero ter um six-pack na minha barriga, esse é o meu grande objetivo. O que você vai pensar a partir de agora é: que tipo de pessoa que tem um tanquinho? O tipo de pessoa que tem um tanquinho é uma pessoa que tem disciplina, é uma pessoa que sabe se controlar. Então agora o seu foco vai ser uma pessoa disciplinada e controlado. O seu foco não é ter um tanquinho, mas sim se tornar esse tipo de pessoa. E no seu dia a dia, quando você estiver no meio da semana e você quiser pedir um hambúrguer no iFood, você vai pensar assim: que tipo de decisão a pessoa disciplinada e controlada tomaria? Ela comeria esse hambúrguer no iFood ou ela comeria uma comida saudável? Então, a partir de agora, o tipo de pessoa que você quer se tornar vai determinar as suas ações e aos poucos você vai virar essa pessoa controlada e disciplinada. E como que se formam os hábitos? Tudo que você faz de forma repetida hoje passou por um processo no passado que conta com 4 fases: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, por exemplo, acontece um estímulo que pode ser você receber uma notificação no seu celular. Esse estímulo vai gerar em você um desejo. Ativou a notificação, o desejo que ele desperta em mim é: eu quero ler o que tá ali dentro da notificação. O seu corpo vai dar uma resposta para isso. Então você vai lá e você pega o seu celular e essa resposta te dá uma recompensa. A recompensa imediata é que você consegue ler, matar a sua curiosidade e ter aquela satisfação de não ficar na dúvida. Então, todo o hábito se formou dessa forma, seguindo esses 4 passos. E se você quer transformar os seus hábitos, você precisa atuar em cada uma dessas 4 etapas, seja para reforçar os hábitos que você quer começar, seja para tirar algum hábito que você quer parar de executar na sua vida. Então, o livro traz 4 passos para que você consiga colocar um novo hábito na sua vida. O primeiro deles é tornar o seu hábito óbvio. O segundo é tornar ele atrativo. O terceiro é tornar ele fácil. E o quarto é tornar ele satisfatório. Todos esses passos estão diretamente ligados àqueles 4 passos anteriores que formam os hábitos. E aqui eu vou entrar em cada um deles para você entender os pontos principais. Então, a primeira lei fala que você tem que tornar o seu hábito algo óbvio. E a gente sabe que todo hábito começa com um estímulo. Então, é isso que você quer criar dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, dentro da sua rotina. E a melhor forma de você fazer isso é você deixar de forma extremamente específica quando e onde você vai fazer determinado hábito. Então, você quer fazer meditação. Então, você vai dizer: amanhã às 7 da manhã eu vou meditar na minha sala. Quinta-feira eu vou ler o meu livro de inglês depois do meu almoço dentro do carro.
Quanto mais específico e claro você for, mais chances você tem de executar aquele hábito. E a outra dica que ele dá para você é que você faça o empilhamento de hábitos. O que é isso? É quando você coloca o hábito que você quer fazer junto com algo que você já faz. Então, por exemplo, você já toma café da manhã todos os dias. E se você quer começar a meditar, por exemplo, você pode colocar a sua meditação logo depois do seu café da manhã. Então, quando eu terminar de tomar o café da manhã, eu vou meditar na sala de casa, sempre definindo quando e onde. E parte de tornar os seus hábitos óbvios é você trabalhar dentro da sua ambiência diariamente. Então, se você quer tomar mais água todos os dias, deixe no seu ambiente uma garrafinha que torne óbvio. Toda vez que você olhar para o seu ambiente de trabalho, você vai pegar a garrafinha e você vai tomar água. E da mesma forma, se você quer parar com o hábito, ao invés de você deixar ele óbvio no seu ambiente, você deixa ele mais difícil. Então, por exemplo, se você quer focar mais no trabalho, deixe o seu celular escondido em outro cômodo para que você não veja ele com facilidade. Se você está sempre se sentindo mal, se comparando com as pessoas, torne mais difícil essa comparação. Então pare de seguir as contas que você não gosta. Então parte de você tornar o seu hábito óbvio é você trabalhar nos estímulos que estão à sua volta. A segunda lei dele fala que você tem que tornar o seu hábito atraente, porque a gente tem muito mais chances de fazer algo que é atrativo, que gera desejo pra gente. E para isso ele sugere a técnica do empacotamento de tentações. O que isso quer dizer? Significa que você vai juntar algo que você tem que fazer com algo que você quer fazer. Então, por exemplo, você tem que ligar para 3 clientes hoje, mas você tá louco para assistir futebol na televisão. Então, o que é que você vai fazer? Você vai falar: hoje, quando chegar em casa, eu vou ligar para 3 clientes e depois que eu terminar as ligações, eu vou ligar a TV e vou assistir o que eu quero. Então, você faz o empacotamento de hábitos e o empacotamento de tentações, juntando algo que você tem que fazer com algo que você realmente quer fazer. E outra forma de você tornar o seu hábito mais atraente é você considerar que a gente vive em sociedade, a gente vive em tribos e a gente está sempre querendo se inteirar dos grupos onde a gente está. Então, se você quer ter um hábito, por exemplo, de correr, faz muito sentido que você esteja perto de pessoas que já têm esse hábito de correr, pessoas que têm a vida que você deseja ter e que têm algum tipo de alinhamento de valores e pensa mais ou menos parecido com você. Da mesma forma, se você quer ser saudável, você deve evitar ficar perto de pessoas e grupos que vão te instigar a ter um hábito que não é saudável. Então é muito mais fácil você ser comprometido quando você está envolvido de pessoas que têm exatamente o mesmo comprometimento. E a terceira lei que ele fala é sobre você tornar o seu hábito fácil. E aqui ele traz um conceito que eu acho extremamente importante. É o conceito da diferença entre estar em movimento e agir. Porque muita gente acha que estar em movimento é realmente executar as coisas e nem sempre é assim. Então, por exemplo, se você escreve uma lista com 20 ideias de conteúdos para você gravar, você entrou em movimento, você começou, você pensou. Se você comprou um curso para fazer tal coisa, você começou. Mas você só vai agir quando você efetivamente escrever esses conteúdos. Então, estar em movimento é você começar algo, mas agir é quando você toma uma ação que vai realmente te dar resultados. E o que a gente quer aqui com o seu hábito não é que você pare na fase do movimento, e sim que você tome ação. E por isso é tão importante que você torne o seu ambiente um ambiente em que as coisas são fáceis de fazer. Então, por exemplo, se você quer fazer um café da manhã saudável, deixe os ingredientes, a panela, a sua cozinha pronta para que quando você acordar, seja muito fácil só pegar e preparar. Porque se você faz esse trabalho prévio de tornar o ambiente mais fácil, você vai aos poucos reduzir a resistência na hora de manhã, quando você tá com sono, quando você tá com preguiça. E da mesma forma é o contrário. Se você quer parar com um hábito, o ideal é que você torne ele o mais difícil que você puder. Então, por exemplo, você quer assistir menos televisão. Então, toda vez que você terminar de ver TV, você vai lá e tira a televisão da tomada, porque você vai criar uma resistência na próxima vez que você for assistir. Porque na próxima vez você vai ter que pegar, arrastar o móvel, ligar na tomada. Então, você dificultou o processo. E aí você começa a trabalhar com o seu cérebro em facilitar ou dificultar as coisas de acordo com o seu objetivo. E para todo hábito que você vai fazer, existe um momento decisivo. Então, o exemplo que ele traz no livro é o exemplo dele e a esposa chegando do trabalho, e aí eles colocam a roupa de ginástica, né, a roupa de treinar, e vão pra academia. Essa é uma das hipóteses, porque a outra hipótese é ele chegar do trabalho, tirar o sapato, deitar no sofá e ficar assistindo Netflix. O momento decisivo que determina se ele vai treinar ou não é o fato deles colocarem a roupa de ginástica. Se eles não colocam a roupa de ginástica, ele vai pro sofá. Se ele coloca, ele vai treinar. Então, você precisa identificar
quais são os momentos decisivos dentro do hábito que você quer formar. E para isso existe a regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos significa que você vai fazer aquela atividade que significa que você vai pelo menos comparecer no seu objetivo. Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse pegar um hábito do nível mais fácil até o nível mais difícil, que é, por exemplo, você quer correr uma maratona. O que seria o hábito mais simples, que seria somente comparecer? Você bota o seu tênis. Se você cumprir isso aqui, se você colocar o seu tênis de corrida, você já lançou um comprometimento com correr. O que seria o nível 2 aqui, um pouquinho mais complexo? Seria você pegar e caminhar por 10 minutos. Depois que você caminha por 10 minutos, o seu próximo nível vai ser caminhar 10 mil passos. E depois dos 10 mil passos, correr 5 quilômetros e depois pensar na sua maratona. Mas o primeiro passo que você se compromete é colocar o seu tênis, porque a partir do momento que você coloca o tênis, você já vai estar muito mais apto a seguir para o passo 2. Se você quer ler um livro, você começa com o objetivo de ler uma página, porque quando você lê uma, você já vai ler duas. Mas você cumpriu o objetivo número 1, que era comparecer. Então, qual que é aquela atividade que vai levar 2 minutos, que significa comparecer em direção aos seus objetivos? Mapeie ela e é nela que você vai focar. E a quarta lei é você tornar o seu hábito satisfatório. A gente precisa dessa sensação de recompensa, de prazer, para que a gente continue com um hábito. Se você teve uma experiência que não te deu prazer, você pode ter certeza de que o seu cérebro vai falar: eu não quero viver isso aqui de novo. E se você viveu algo que te deu muito prazer, que foi muito bom, você vai falar: eu gostaria de ter essa experiência de novo. E olha que legal essa ideia de como o nosso cérebro funciona, né? A gente tem um cérebro que é um cérebro ainda muito antigo, um cérebro que foi programado para sobreviver em situações de viver na mata, de animais, sob constante ameaça. Então, no passado, a sua única decisão era decidir o que você ia comer, onde você ia dormir, eu estou protegida, tem algum inimigo ou não? Então, você sempre estava focado num presente ou num futuro muito próximo, e cada decisão que você tomava já tinha uma resposta imediata. Mas nos últimos 500 anos aqui na nossa sociedade, a recompensa foi ficando cada vez mais tardia. Hoje em dia, a decisão que você toma hoje vai te dar um impacto lá na frente. Por exemplo, se você guardar dinheiro hoje, você pode viver uma vida muito mais feliz e muito melhor planejada daqui a alguns anos. Se você escolher se alimentar saudável hoje, você vai ter um corpo mais saudável daqui a 1 ano, daqui a 10 meses. Então, todas as recompensas das nossas decisões foram prolongadas e o nosso cérebro não se adaptou nessa velocidade. O nosso cérebro continua buscando uma resposta imediata. E qual que é a solução nesse caso? Como que eu consigo dar algum tipo de benefício para o meu cérebro, uma recompensa, uma sensação de prazer para os meus objetivos de longo prazo? É você começar a usar algumas gratificações instantâneas ao seu favor. Então, vamos supor que você está querendo ser mais saudável, você está querendo parar de comer besteira. Isso é o hábito que você quer estabelecer. Mas você também adoraria comprar uma jaqueta. Então, pense naquelas coisas que te dariam aquela realização, aquela sensação de felicidade. Então, por exemplo, você quer comprar essa jaqueta. Como que você vai fazer? Para cada vez que você deixar de gastar com a comida no iFood, deixar de comer a besteira, que é o hábito que você quer parar, você vai colocar R$20 numa conta para comprar a sua jaqueta. Então, para o seu cérebro, a cada vez que você não comer, você vai estar se aproximando do objetivo que você quer, que é comprar a jaqueta. E assim você começa a dar esses estímulos para o seu cérebro. Outra forma de dar uma gratificação instantânea é você começar a mensurar o seu avanço e o seu progresso. Então, não tem nada mais prazeroso do que você dar um check na sua lista de to-dos, marcar um X no seu calendário a cada momento que você realizar o que você se comprometeu. Essas pequenas doses de prazer, de dopamina, vão fazer com que você se mantenha dentro do processo e encontre algum tipo de felicidade nessa jornada, que pode ser uma jornada mais longa. E o contrário sempre vai ser verdade. Então, se você quer parar com um hábito, você tem que tornar esse hábito o mais desprazeroso possível. E uma técnica que ele usa ali é você se comprometer, você pegar alguns aliados, pessoas que você confia, e fazer um comprometimento público com o seu objetivo. E se você falhar, você vai ter que fazer algo muito desprazeroso para você. Então, por exemplo, você quer seguir uma dieta. Então, você chama a sua esposa, o seu personal, os seus amigos e fala: olha, eu vou seguir a dieta, eu vou fazer isso, 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 vocês são minhas testemunhas, e se eu não seguir a dieta, eu vou ter que usar terno no domingo, que é uma coisa que eu odeio. Então, passo a passo é ótimo, mas o que eu mais gostei nesse livro foi a forma como ele ajuda a gente a ver de forma diferente os desafios do nosso dia. Porque mais importante do que você ter um passo a passo para você executar novos hábitos é você preparar a sua mente para isso. E a mensagem que fica para mim desse livro é que a excelência, ela é reservada para aquelas pessoas que estão dispostas a fazer exatamente a mesma coisa, cada vez melhor,
repetidas vezes. É pra quem gosta do processo, como aquilo que eu falei ali no começo desse vídeo. E se você depende de motivação, se você depender de força de vontade, dificilmente você vai conseguir ir longe com relação aos seus hábitos. Isso serve pro trabalho, isso serve pra sua saúde, para suas finanças e pro seu relacionamento. Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, deixa o seu like e aproveite para olhar esse outro vídeo aqui em que eu falo para você um pouco sobre como mudar a sua autoimagem, como mudar a sua mentalidade e essa questão de identidade que a gente falou nesse vídeo. Eu tenho outro vídeo que fala especificamente sobre como você pode se manter mais motivado para seguir em direção ao seu sonho. Muito obrigada por estar até aqui comigo, um beijo e tchau!